1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: o ID exige, seja você um missionário. Irmãos, ao contrário do que pensa a maioria, a missão da igreja não é salvar o mundo. Algumas pessoas pensam que a igreja ela tem a obrigação de salvar o mundo, de que ela está nesse mundo para salvar todas as pessoas. Isto é impossível. Nos textos que apresentam a grande comissão, quando vocês leem os textos da qual Jesus está enviando os seus discípulos, e aqui eu quero fazer uma diferença. O que eu usei em 1 Pedro 2,9? Por causa da referência que faz a todos nós como igreja. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é dever de todo eleito. Agora, quando nós olhamos para a grande comissão, alguém pode pensar que ali é um texto específico para os 12, para os discípulos. Mas tudo bem, olhando para os 12, todas as vezes que você pega os textos da grande comissão, você vai ver que Jesus destaca alguns aspectos que compõem a missão da igreja. E aí nós vamos aqui fazer uma diferença. Todos nós, como crentes, nós temos a obrigação de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entretanto, o missionário, aquele que a gente chama de missionário profissional, aquele capacitado, aquele que foi chamado por Deus para exercer essa função, ele é alguém diferente, ele é alguém verdadeiramente chamado e alguém capacitado por Deus, porque em Efésios capítulo 4, isso faz parte dos dons que Cristo deu para a igreja. Inclusive o texto que foi lido aqui com relação ao dia do pastor, lembra? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então, os evangelistas, esses missionários profissionais, eles são diferentes. Eles têm uma capacitação maior, eles têm um chamado especial. Entretanto, a igreja tem a responsabilidade e a incumbência de proclamar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós olhamos os textos que falam da grande comissão, nós vamos ver alguns aspectos que compõem a missão da igreja. Por exemplo, Mateus destaca o ID e o ensino assim de fazer discípulos. Então, em Mateus, a palavra de Cristo é ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, o ide tem a prerrogativa de ensinar e de fazer discípulos, seguidores do mestre. Marcos, ele destaca a pregação evangelística, e o ide vem acompanhado de resultados especiais, de dons especiais, de sinais extraordinários. Lucas apresenta a pregação missionária e o ensino embasado na morte e na ressurreição de Cristo. Interessante que Lucas 24, 45, ele diz assim, que em seu nome se pregue arrependimento para a remissão de pecados. Então, Lucas apresenta esse Messias que vem, o Messias sofredor, o Messias que morre, o Messias que ressuscita, e essa mensagem da ressurreição, ela deve ser pregada por nós, para que as pessoas entendam que a morte e a ressurreição de Cristo foi nos dada para a remissão dos nossos pecados. Em João, a figura de Jesus ela ganha uma amplitude maior. Em João, o verbo de Deus estava desde o princípio, ele participa da criação, o verbo é Deus, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, sem ele não existiria nada nesse mundo. Ele encarnou, ele ganhou o corpo humano para dar a vida eterna, a vida está nele e ele é a luz para os homens, esses homens que andam nas trevas, mortos em delitos e pecados. É para estes que nós temos que apresentar esse Messias sofredor, ressurreto, que vem para a salvação. Quando nós chegamos no livro
de Atos, Atos reforça a ideia da pregação e do ensino. Atos destaca a autoridade apostólica no início da igreja e acrescenta o ato de congregar, de ser igreja, um corpo habitado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo e que nos estimula não a pregar. Interessante, você não encontra nenhuma ordem em Atos capítulo 2 para que a igreja saísse a pregar, mas o testemunho de vida deles deveria incentivar as pessoas que seriam colocadas para dentro do corpo pelo próprio Deus, de maneira soberana, mediante a vida que aqueles irmãos viviam. E como é que eles viviam? Eles viviam em amor, eles viviam em plena comunhão, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, tomavam suas refeições com alegria, partiam o pão de casa em casa, todos os dias estavam unânimes no templo. Era assim que a igreja vivia. Esse tipo de vida persuadia as pessoas, e o próprio Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Portanto, a missão da igreja não é salvar o mundo, mas pregar o Evangelho, apresentar a Cristo como Messias. Ser igreja é expressar um corpo vivo, uma graça maior, uma graça especial que foi dada apenas aos eleitos. Ela foi destinada a esses escolhidos de Deus. Então essa graça de Deus, ela gera vida comunitária, ela trata as pessoas como perdidos, mas ao mesmo tempo converte o coração das pessoas a Deus, faz com que esses seres humanos sejam ensinados pelo próprio Espírito Santo, eles amadurecem, e amadurecidos, eles têm como resultado a pregação dessa bênção recebida para outras pessoas. Essa mensagem, ela não vai salvar o mundo caído em Adão, com toda certeza, mas ela vai atingir aquele grupo que Deus escolheu, e esse grupo vai ouvir a voz de Cristo como bom pastor. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não são todas as pessoas que vão ouvir, apenas as ovelhas. Em Ezequiel 34:11, o texto nos diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Interessante que o texto diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Isso significa que Deus tem as suas ovelhas. As ovelhas de Cristo lhes pertencem antes da fundação do mundo. Esse texto de Ezequiel estava falando de nós não havíamos nem nascido. Então as ovelhas de Cristo pertencem a Ele antes da fundação do mundo, antes de terem nascido de novo, antes de terem consciência disso. Quanto tempo nós passamos no período da escuridão, sem conhecer a Cristo, sem saber dessas verdades que nós sabemos hoje? Nós vivíamos alheios a tudo isso, e agora que a graça de Deus foi revelada a todos nós já sabemos que fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas tivemos o nosso período tenebroso. A eleição faz das ovelhas de Cristo um projeto de Deus que foi criado de fato muito antes, mas é efetivado e revelado para nós nesses dias. A eleição faz delas ovelhas desde quando elas andavam desgarradas e sem direção. Então, mesmo sem a consciência da existência do bom pastor, elas foram escolhidas pessoalmente e foram escolhidas a dedo. E Jesus disse isso para os seus discípulos assim de modo muito claro. Ele disse: foi eu que escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. E observem, Jesus vai com cada um deles. E aquele que foi levado, Jesus disse que já tinha conhecimento de que o que havia no coração dele. Era alguém também escolhido por Deus antes dos tempos eternos. Jesus disse para eles: vocês me pertencem, porque o Pai me deu. Quando você lê João capítulo 17, em João 17 está aquilo que a teologia chama de oração sacerdotal de Jesus. E na oração sacerdotal de Jesus ele diz assim: manifestei o nome de Deus aos homens que foram me dados do mundo. Quem deu? O Pai. E aí Jesus diz assim, que o Pai deu porque eram deles. Agora, presta atenção, como que era do Pai pessoas que nem haviam nascido ainda, a não ser pelo projeto da escolha, a não ser pela doutrina da eleição e da predestinação. E Jesus diz: eram teus, tu
confiastes a mim, e eu tenho manifestado a tua palavra a eles. E agora eles sabem que eu vim de ti, que eu fui enviado pelo Senhor. E aí Jesus vai à cruz e diz que essa dívida que havia com relação ao pecado foi paga há 21 séculos atrás, e por isso nós pertencemos a Ele. Ele pagou um resgate, havia uma dívida que nós não tínhamos como pagar, Ele vai lá e paga. É muito interessante as pessoas que querem viver de forma totalmente livre, sem prestar contas a ninguém, sem poder servir ao Senhor. Uma das expressões assim mais absurdas que um ser humano pode dizer é que ele é dono do nariz dele. Na realidade ele não sabe nem se vai amanhecer vivo amanhã. Então, quando nós olhamos isso com mais cuidado, nós vamos ver que estes escolhidos, que estes seres humanos que hoje servem a Deus, eles nasceram também mortos em delitos e pecados, por natureza eram filhos da ira. E se Deus não tivesse feito algo, nós continuaríamos caminhando na direção do inferno. Davi Charles Gomes conta que um dia alguém fez uma pergunta para o pai dele: como é que eu faço para ir para o inferno? Ele disse: continua indo. O que isso significa? Você já está lá, é só continuar. Então alguma coisa precisa ser feita. E quando esses discípulos não estavam assim entendendo bem esse projeto de Jesus, tem uma palavra em João no capítulo 11, nos versículos 49 a 52, havia uma discussão no Sinédrio. E essa discussão lá no Sinédrio, surge Caifás, e ele, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse assim para eles: olha, vocês não sabem absolutamente nada do que vocês estão discutindo. Vocês nem consideraram que nos convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, a Bíblia diz que Caifás não sabia o que ele estava falando, porque diz assim: ele não falou isso de si mesmo. E se ele não falou isso de si mesmo, ele falou movido pelo Espírito Santo. Ele falou por um ato predestinador de Deus. Ele não sabia o que estava falando, mas Deus sabia o que estava usando. E aí, vós nada sabeis. Ele não disse isso mesmo de si mesmo. Ele não disse isso de si mesmo, porque sendo sumo sacerdote, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Mas aí vem uma revelação maior ainda. Aí Caifás diz assim: e não somente pela nação, ele está falando de Israel. Ele diz assim: mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Gente que não tem consciência que é escolhido, gente que não sabe que foi predestinado, gente que está disperso, desgarrado, que não tem vivido como ovelha. Então Cristo morre para Deus reunir em um só corpo, reunir nele, Cristo, no corpo dele, os salvos. E ele disse uma verdade absoluta das Escrituras: Cristo morreria para reunir os eleitos. Também nesse local aqui, onde nós estamos, irmãos, é de fato impossível salvar a todos, mas nós temos que pregar a todos. E por que temos que pregar a todos? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nenhum eleito tem uma marca na testa, né? Mas tem uma determinação daquela que vem igual a de Caim. Caim não tinha nenhuma marca não, tá? Não pense que Caim tinha alguma marca. Tem gente que pensa que Caim era negro, e Caim tinha um negócio aqui, um número, nada disso. O que havia era um decreto de Deus na vida dele, que ele não seria morto por homem algum. Nesse projeto divino que a igreja tem de pregar a todos, ela entra como uma agência missionária. E como agência missionária, a igreja escolhe, prepara e envia. E também ela se une a outros membros e a outros meios para chegar aonde a maioria não pode chegar. Por exemplo, nós podemos estar na Venezuela hoje, todos nós? Não, nós não podemos. Mas nós estamos lá na Venezuela. De que forma nós estamos lá na Venezuela? Nós estamos na Venezuela por meio das vidas do pastor Fernando Lima e da sua esposa Lani. Eles são missionários. Eles recebem uma
pequena ofertinha dessa igreja. Eles recebem orações dos irmãos aqui, eles recebem apoio daqui, eles são nossos amigos, nós os consideramos como nossos missionários, eles nos representam lá. Cada pessoa que é convertida na Venezuela, nós temos participação. Nós não temos apenas um instituto lá que forma líderes, nós não temos apenas um seminário, nós temos também igrejas e famílias que servem a Deus como nós, e que estão servindo ao Senhor basicamente com a mesma doutrina que recebemos. O pastor Fernando tem basicamente a mesma doutrina que pregamos. O pastor Fernando, ele faz aquele trabalho da qual eu faço a interpretação do M4, o homem que vai até os confins da terra. Mas missões começa em Jerusalém, que é M1, e M1 diz respeito a todos nós. Por que diz respeito a todos nós? Por causa do trabalho que realizamos em redor de nós mesmos. Por exemplo, o M1 é um missionário em Jerusalém, ao redor de nós. O M2 é um missionário em Samaria, já é um lugarzinho mais distante. O M3 é um missionário na região da Judéia, o negócio já ganhou maior dimensão. E o M4 é aquele missionário que vai até os confins da terra, homens que Deus chama para largarem sua terra, largarem seus parentes, para servir ao Senhor em terra estranha. E o sentido de estranho aqui é estrangeiro, coisa que os pentecostais nunca entenderam. A palavra estranha na Bíblia não tem nada a ver com língua. A palavra estranha significa estrangeiro. Eles servem em terra estranha, mas tudo começa conosco, ao pregar, ao orar e contribuir para o sustento missionário. Eu quero então ilustrar isso contando-lhes uma história. Em 1813, o congregacional e depois batista Adoniran Judson, ele chegou a Mianmar. Alguém já ouviu falar nesse lugar? Acompanhado de sua esposa Ann Judson. Aos 25 anos, Adoniran se tornou o primeiro missionário enviado da América do Norte para a Birmânia, a atual Mianmar. Adoniran pregou e ensinou durante 40 anos numa região sangrenta que matou todos os cristãos e missionários que haviam chegado até aquele lugar, até aquele momento. Em 1685, 2 missionários católicos vindos da França, eles eram franceses, fundaram um pequeno hospital, e mesmo assim, 4 anos depois, eles foram mortos porque estavam falando de Jesus Cristo. Quando Adoniran Judson morreu, devido a doenças crônicas, esse homem teve sérios males, sérias doenças, né? Havia 7.000 cristãos lá nesse local e 163 missionários na Birmânia. Em 1900, a Igreja Batista tinha quase 100.000 membros, basicamente nativos da tribo de Karen. Agora, Mianmar hoje é um dos países mais fechados para a pregação do Evangelho. A missão Portas Abertas descobriu um grupo grande de pessoas crentes lá, gente que conhece a Jesus, e eles fizeram uma curada pesquisa, investigaram lá para saber como eles haviam ouvido falar do Evangelho, se lá já há vários anos ninguém prega o Evangelho. Mianmar é tão radical contra o Evangelho, irmão, que quando eles enfrentam dificuldades e catástrofes, eles rejeitam a ajuda humanitária. Eles não aceitam ajuda humanitária. Sabe por quê? Com medo de não entrar em Bíblias, livros e até missionários. A missão descobriu que há em Mianmar cerca de 4 milhões de crentes. E aí vem a pergunta: quem falou de Jesus para eles? E foi essa pergunta que o investigador fez. Quem falou de Jesus para vocês? A resposta foi: nossos pais. E quando iam com esses pais, quem falou de Jesus para vocês? Nossos pais, quer dizer, os avós. E assim foram. As famílias deram continuidade à obra missionária de Adoniran e de Dona Ann Judson. Queridos,
Vale a pena falar de Jesus, vale a pena anunciar o Evangelho, servir ao reino de Deus, ainda que nós, às vezes, a gente não veja com os nossos próprios olhos que estamos tendo algum resultado, mas Deus está trabalhando. A pregação do Evangelho não volta vazia. Então, quando o tema desafia você a ser um missionário, você faz uma pergunta: como eu vou me tornar um missionário? E aqui eu quero apresentar 3 maneiras de você se tornar um missionário. Primeiro, sirva a Deus com os seus bens. É possível ser missionário servindo a Deus com os nossos bens. A Bíblia denomina os nossos bens de riqueza. Tudo que você tem vem da palavra grega ploutos. Ploutos significa que os bens que você tem, que você recebeu de Deus, é visto aos olhos de Deus como uma riqueza. Perdão, ainda que nós não damos assim o valor que as coisas merecem, mas há um valor muito grande. Irmãos, ao ofertarmos para missões, ao socorrermos irmãos, nós estamos servindo ao Senhor e investindo no reino. É um investimento que se faz espiritualmente. E todo investimento que se faz no reino, ele tem retorno. Vocês lembram de Eclesiastes 11? Perdão, a pergunta está indo. Lembram de Eclesiastes 11? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Interessante, um dia desse eu estava lembrando, lendo esse texto, eu estava lembrando de uma novela, né, que eu não assisti essa novela, mas eu li esse quadro, numa mensagem que o missionário estava falando sobre o ato de ofertar. Mas tinha uma novela que eu não sei quem era o ator, nem como ele se comportava, mas quando chegava alguém na casa dele, a mesa onde ele estava comendo tinha algumas gavetas. Como é que é? Olha aí, já sabe, o cara era canguinho. Canguinho aqui na nossa palavra é miserável, né? Então quando chegava alguém, ele abria as gavetas e escondia os pratos e a comida, para ninguém ver, para não dividir a comida dele com ninguém. Então, Nonô Correia, eu lembrei do nome do personagem, Nonô Correia. E o Salomão aqui, ele está nos ensinando a não sermos Nonô Correia. Ele diz que todos os bens que nós temos, na realidade não são nossos, eles pertencem a Deus. Por quê? O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele há. Então tudo que nós temos é do Senhor. Ele coloca nas nossas mãos para que nós administremos. E nessa administração, nós temos que entender que as coisas são de Deus, não são nossas, tá? Tudo é do Senhor. Agora, irmãos, para alguns é difícil, tá? Contribuir, é difícil fazer missões nesse sentido. Para alguns é penoso ofertar, mas não é penoso comprar essas coisas que eles pensam que vem de marcas, e que ontem nós estávamos conversando, né, eu e o Oscar, de que a coisa vem da China. Lembra? Hoje tudo que nós temos é made in China, e às vezes nós compramos algo caro, achamos que estamos pagando por uma marca, na realidade não é. Essa pandemia aí veio revelar que tudo vem de lá. O mundo praticamente depende da China. Produto chinês com marca americana. Tem gente que paga caro, tem gente que não reclama, que quer comprar um tênis da Nike, tem gente que não reclama, que quer comprar, quando compra um terno aí, né? Qual é a qualidade aí? Pierre Cardin, né? Essas coisas, as camisas, as coisas têm que ser de marcas, mas para dar para missões, como dizia o pastor Rony, é troco de pão, né? Lamentável isso.
As redes sociais, irmãos, estão cheias de mesquinhos e avarentos que criticam aqueles que servem ao Senhor com seus bens. Existem aqueles que criticam, que acham que quando você contribui para o reino de alguma forma, você é visto como um otário, como um imbecil. Usar os nossos recursos na obra missionária é servir a Deus, é fazer missões. Então, em primeiro lugar, para quem deseja ser um missionário, contribua com os seus bens, use os seus bens para a glória de Deus, reparta aquilo que você tem com aquele que não tem. Eu estive, não sei aonde, agora recentemente, morreu tanta gente, né? Mas eu estive com uma pessoa que havia perdido a dona Maria, minha vizinha. Ela disse que o velho dela tinha pego a muitas coisas e não levou nada. E é interessante isso, porque nós nos apegamos a muitas coisas, e quando nós partimos, nós não levamos absolutamente nada. Segunda coisa, para quem quer ser um missionário, sirva a Deus com o seu conhecimento. Aquilo que aprendemos nas Escrituras, aquilo que sabemos da sã doutrina, aquilo que conhecemos de teologia, deve ser usado para ensinar os outros. Jesus disse: olha, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, primeiro, sirva com seus bens. Segundo, sirva com o seu conhecimento. Terceiro, sirva com o seu culto. Aprenda a cultuar. De que forma? Irmãos, culto é serviço. Aqui nós estamos prestando um serviço. Cultuar é servir, louvar é servir, adorar é servir, e devemos fazê-lo com energia. Todo e qualquer trabalho que vamos realizar, devemos fazer como para o Senhor, não é para as outras pessoas. Paulo ensina isso aos Colossenses: elaborar e participar de programa, vir ao culto, servir ao Senhor com toda a nossa energia, com todo o nosso empenho, para que as coisas saiam bonitinhas, tudo organizado, como foi ontem. Eu sei que o culto e o sermão geralmente não agrada a todos, mas irmãos, aqui não deve acontecer e não deve ter a máxima de que eu acho que não foi legal. Porque tem gente que sempre pensa: eu acho que seria melhor se tivesse colocado um hino tal, eu acho que o pastor deveria falar mais sobre determinados assuntos, eu acho que o programa foi muito longo. Crentes exigentes que tratam a igreja como uma organização social, não tratam como uma casa dirigida pelo Espírito Santo. Hoje a maioria dos programas das igrejas denominadas evangélicas vem do mundo, infelizmente. Por que vem do mundo? Palmas, danças, coreografias, peças, músicas, gente que está na igreja para receber e não para dar ao Senhor. Quando eu entro pelaquela porta, a consciência que eu tenho de vir aqui para servir, para dar, não é para receber. Claro que a palavra que não volta vazia, ela vai me atingir, ela vai produzir crescimento espiritual, ela vai produzir fruto espiritual de alguma forma, mas eu não vim aqui para receber. Pode ser que ela me machuque, pode ser que ela me fira. Eu ouvi muitas coisas ali sobre lágrimas, né? Quem sabe eu não estou chorando tanto assim. Quem sabe eu preciso aprender a chorar mais, né? Pela igreja, chorar mais por vocês. Mas eu não vejo razão para chorar, eu vejo motivo de alegria, de prazer e de servir ao Senhor. Então, estas pessoas, elas exigem satisfação, elas querem ser satisfeitas. Creio que elas não se perguntam para Deus como é que elas estão diante de Deus, como elas se apresentam ao Senhor no dia a dia. Elas não perguntam se Deus está satisfeito com quanto elas investem no reino, com quanto elas estão doando aquilo que estão fazendo, se estão usando os recursos intelectuais para servir ao Senhor. Deus pode nos ter dado muitos recursos intelectuais e nós não estamos desenvolvendo. Está aí um, né, Lúcio? Agora já sabe, quando eu puder pregar aqui, já sabe, quando eu faltar, né, liga para o Lúcio, se prepara, né? Liga para o NASA, e se nem o NASA preparar um sermão, o sermão está pronto aí, talvez quando eu falecer ele pregue. Vou esperar eu morrer para ele pregar, tá? Mas em breve, pode ser que aconteça, eu posso ficar dodói, alguém tem que fazer, né? Então,
se nós estamos cultuando a Deus com racionalidade, usando o nosso intelecto, a nossa energia, o nosso conhecimento para a glória de Deus, irmãos, missões envolvem questões que brotam de nós. Não é uma coisa muito profissional, começa conosco, começa ao redor, nossa família, nossa casa, nossos irmãos, nossos amigos. O principal agente missionário sou eu e você. É dever dos crentes apresentar Cristo ao mundo, e nós devemos fazê-lo com toda a nossa energia, com todo o nosso empenho, procurar conhecimento, fazer perguntas, ir atrás, inquirir, comprar livros, pesquisar na internet, estudar, porque é possível que aonde eu esteja, pessoas precisam de uma palavra que vem das Escrituras. No contexto da teologia e da doutrina bíblica, todos nós temos que ter pelo menos o básico do conhecimento. Nós temos que explicar de onde nós viemos, por que somos pecadores, por que precisamos de salvação, como se deu essa salvação. É necessário saber para poder passar para as outras pessoas, entender o que foi que Cristo fez por nós. Para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos que viver a vida na terra, de fato, envolvidos com as nossas responsabilidades. Nós somos pais, nós somos filhos, nós somos funcionários, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não somos partidários da teologia de Caim. Caim é que diz: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não, na igreja como um corpo, todos nós somos membros uns dos outros. Então temos responsabilidades uns com os outros, mas temos responsabilidades também conosco mesmo e com os da nossa casa. Paulo diz que se nós não cuidamos bem dos nossos, nós somos piores que o incrédulo e nós temos negado a fé. Agora, por um outro lado, nós não podemos deixar de lado essa responsabilidade de quem nasceu de novo, de quem teve os seus pecados perdoados, de quem tem a alegria da salvação. E aqui eu quero terminar com uma história que eu vi do Caio Fábio, quando ele era nosso professor aqui no Itepran, pelo Vim de Sade. Ele disse que, passando pela Índia, ele encontrou uma história de uma igrejinha muito pequena lá. E ele disse que na Índia tem as divisões das classes sociais, uns não se misturam com os outros. E teve um missionário que foi enviado para uma classe mais ou menos alta. Na casa dele tinha um jardineiro, o cara que cuidava do jardim da casa dele. E esse missionário estava pregando para as pessoas daquela classe, e o jardineiro estava trabalhando, mas estava ouvindo. E o jardineiro chegou com o pastor, com o missionário, e disse: pastor, eu queria ouvir mais, eu queria aprender. Ele disse: eu não fui enviado para a sua classe. Você não é digno de ouvir do evangelho. Eu fui enviado para essa classe a qual eu estou ensinando. E o jardineiro ficou insistindo. Como o sujeito não ensinava, o jardineiro ficava ouvindo por trás. Quando foi um dia, o jardineiro sumiu. Ele disse que alguns meses depois o jardineiro voltou, com mais ou menos umas 8 a 10 pessoas. E o jardineiro olhou para o pastor e disse: pastor, esses aqui também querem saber mais, porque tudo aquilo que eu ouvi aqui, eu já falei para eles. Ou seja, a classe da qual o homem foi enviado, ele não teve êxito nenhum. Mas um jardineiro que falava a língua do povo, gente da classe mais baixa, abre o coração para Deus. Às vezes nós não percebemos as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos como missionário. Às vezes nós não percebemos que é possível fazer um pouco mais no reino de Deus. Às vezes nós não percebemos que aquilo que estamos fazendo não está tendo tanto efeito assim, e que é preciso dar uma revisada em alguns conceitos, em algumas ações, para ver se nós não temos um êxito maior. Às vezes nós estamos querendo atingir um certo nível, um certo grupo, e a palavra de Deus vai ser mais efetiva num outro grupo, quem sabe mais abaixo. Então, que Deus nos abençoe, que a gente entenda essa questão de fazer missões, ela
ela começa comigo. Eu sou um missionário quando eu uso os meus recursos, quando eu uso o meu intelecto, quando eu uso a minha energia e a minha dedicação. Missões começa aqui, para a glória de Deus. Missões começa com cada um de nós. Que Deus nos abençoe.